Olá, galera! Hoje estou aqui com a médica veterinária Leane Souza, que é fisiatra e especialista em medicinas alternativas. Trabalha com acupuntura, com ozonioterapia e, se vocês perceberem, a gente está hoje num consultório diferente, né? Aquela mesinha, aquela maquinha que todo cão tem medo, hoje a gente que está sentado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina paliativa, né? Então, muitas vezes a gente diagnostica o nosso cãozinho com uma doença terminal. Muitas vezes o câncer, ou então um paciente muito idoso que já está em condições mais difíceis de controlar e a gente acha que não tem mais jeito e tem aquela pergunta na nossa cabeça, né? Será que a gente faz eutanásia? Será que a gente tenta deixar ele tranquilo? E aí, com isso, surgiu a medicina paliativa. E aí, Leane vai falar um pouquinho pra gente do que a gente pode fazer para dar um controle maior para esse animal, uma melhor qualidade de vida. Tem como? Tem sim. E isso é uma das perguntas que toda vez que eu atendo um paciente terminal ou realmente muito idoso, os proprietários vêm com essa pergunta: doutora, eu tenho que fazer a eutanásia no meu animal porque foi indicado, porque a família não aceita que eu me dedique tanto a esse animal. E hoje a gente trabalha justamente com várias técnicas, várias terapias que vão dar qualidade de vida tanto ao paciente quanto ao tutor desse paciente. A gente sabe que hoje os animais fazem parte de uma família, fazem parte da família, né? Então a gente chama de família multiespécies. E aí a gente trabalha na prevenção ou às vezes dando um alívio no sofrimento do animal, principalmente em relação à dor, que a gente muitas vezes subestima a dor daquele animal. Eles não falam, né? Não falam, justamente. E o conforto psicológico para o paciente. Muitas vezes a gente também trabalha com o auxílio espiritual, energético, seja lá o que for, para aquele paciente. Muitas vezes reiki, a gente, né? O reiki, justamente. É muito legal. E a gente dá um suporte mesmo em todas as esferas que você imaginar naquele momento que o paciente está precisando de maiores cuidados. Então, muitas vezes o cãozinho, né, Leane, ele pode ficar mais retraído, mais quietinho, a gente achar que pode ser só velhice, ele tá mais quieto porque tá velhinho mesmo. Um gatinho também, que às vezes até começa a ronronar mais e a pessoa não entende, pode ser dor. Nesses casos, ao invés de a gente ficar usando analgésico até o finalzinho da vida dele, tem outras alternativas, então, para isso, né? Menos agressivas. Tem sim. A gente tem algumas técnicas que favorecem muito a liberação de endorfinas naturais do organismo, que isso melhora bastante o nível de dor e a gente muitas vezes consegue diminuir o uso de anti-inflamatórios, analgésicos. Tem também liberação como a acupuntura de endorfinas naturais, como serotonina, dopamina, que também melhora o ânimo, a disposição do animal. Ótimo. E a gente vê os próprios relatos dos tutores falando, ele está mais disposto, ele está mais ativo, voltou a fazer o que não fazia. E a proposta, na verdade, é dar um bem-estar e um conforto de uma forma geral para o paciente. Então, a ozonoterapia também ajudaria nesse processo de controle de dor? Como é que funciona a ozonoterapia? Então, o ozônio, ele funciona de diversas maneiras, tá? Ela tem uma parte analgésica anti-inflamatória muito importante. Ela também tem uma ação imunomoduladora excelente quando a gente fala em pacientes terminais, paciente oncológico, os idosos também. Ela compete muito com a glicose, então ela vai segurar o crescimento e a multiplicação de células cancerígenas no paciente oncológico, porque ele aumenta o nível de atividade de ATP. E os efeitos antimicrobianos, porque muitos desses pacientes às vezes vêm com lesão de pele, vêm com úlcera, a gente ajuda também nessa cicatrização com a própria ozonioterapia. Então, assim, ela tem uma gama de terapias dentro da própria ozonioterapia que a gente pode trabalhar. E esses pacientes oncológicos, já que a gente está falando deles, eles também têm uma perda, né, de massa muscular grande. Então, como é que a gente tenta driblar isso aí?
um dos fatores primordiais para nosso tratamento é o balanço energético, né? Então a dietoterapia, a suplementação é importantíssima. Eu acho que você pode falar muito melhor do que eu. Porque assim, a nutrição é extremamente importante para paciente oncológico pela questão da disponibilidade do principal ingrediente que favorece, né, o crescimento tumoral, que é a glicose. Então, geralmente para paciente oncológico a gente faz uma dieta chamada cetogênica, que essa dieta cetogênica, a base principal dela é proteína e gordura, principalmente, e aí a gente tenta matar, né, o tumor de fome. E aí a gente dribla com isso, fora que a gente tem que aumentar bastante a quilocaloria, né, porque o tumor consome muito, então a gente tenta driblar com alimentação e nutracêuticos, cogumelos, que diminuem metástase e diminuir também nutrientes que estimulam o crescimento tumoral, né? Isso. Vitamina B1, tem algumas vitaminas que acabam estimulando o crescimento tumoral. Aí é bom também atrelar esse trabalho, né? De nutrição, é importantíssimo. E adjuvante ao seu trabalho, a gente faz a parte de fisioterapia, né? Porque esses pacientes ficam muito tempo acamados, às vezes precisa passar por internação e já não tem mais a disponibilidade nem a condição corporal para fazer determinados exercícios. Então a gente vê muita perda muscular, como você falou, atrofias, diminuição de amplitude, ou seja, da movimentação das articulações, a gente precisa cuidar disso. E a parte mesmo do próprio metabolismo, por exemplo, pacientes ficam mais com dificuldade de defecar, com as prisões de ventre. Outra coisa importantíssima que a gente sempre trabalha junto é a questão de vômitos, náusea, as diarreias, que a parte nutricional também auxilia bastante nisso na suplementação. Você estava me falando que o ozônio também ajuda muito, né? O ozônio como acupuntura. O tratamento com acupuntura a gente consegue diminuir bastante essas náuseas, essas diarreias no animal. Então, tanto para isso, a acupuntura, para dor também crônica, né? Para dor crônica. E o cão fica quieto e o gato fica quieto na hora? Fica, por incrível que pareça. Engraçado. O agulhamento não dói. Dói, óbvio, claro, se tiver uma lesão aguda, uma região muito dolorida. Então a gente evita de tratar aquela região e vai tratando a periferia. Então a gente fala que os meridianos, por onde passa a energia, os canais de meridiano por onde passa a energia, ele vai do dedinho do pé até a ponta da orelha. Então, se você tem uma região muito inflamada, por exemplo, no meio da coluna, eu não vou tratar ali. Eu vou tratar perto, próximo, ou então onde passa aquela região de canal. Que pode ser lá no dedinho do pé, mas eu estou tratando aquele local onde mais é dolorido. Tá, então, para eu tentar entender, aquela agulhinha provoca o quê? Uma inflamação naquele lugar, como é? Não, ela provoca uma distribuição de energias, como na medicina tradicional chinesa ele fala, a distribuição do Qi, que é uma energia que o organismo tem, então ela vai desafogar, porque muitas vezes é por estagnação, ela não consegue fluir de maneira correta. Então, quando a gente coloca a agulha em determinados pontos, ela vai distribuir essa energia de maneira correta. E na nossa medicina ocidental, ela libera endorfina, serotonina, dopaminas, interleucinas, que vão melhorar todo o sistema imunológico, levar analgesia, diminuir a questão anti-inflamatória de uma maneira geral, porque quando a gente fala de uma neoplasia, é um quadro inflamatório, então, muito grande. Chegou o paciente. Esse daqui é Skipper, paciente da gente, faz reabilitação desde 8 meses de idade. Ele tem alteração das patelas, precisa fazer cirurgia muito cedinho e fez uma atrofia muscular intensa. Hoje ele está com quase 11 anos de idade e a gente trabalha com ele de forma preventiva. Tá? Então eu faço aqui com a acupuntura fortalecimento de articulações, tendões, musculatura e ele ainda faz o reforço na água, porque isso é muito importante para paciente idoso. A gente dá uma melhoria cardiovascular. Tá? Importante mesmo. Isso vai evitar edema. Geralmente tem problema, né, cardíaco demais. Isso.
Aí a gente tem que ter muito cuidado. Paciente cardiopata, primeiro precisa ter o aval do nosso cardiologista para a gente poder fazer exercícios que vai requerer um exercício cardiovascular muito intenso, tá? Mas ele não tem nada fora os problemas, fora os problemas articulares. Ufa! Clinicamente ele é um animal super forte. Ai! O que foi isso que você estava passando aqui ao redor, essa fumacinha? Então, você gostou da fumaça? Isso daqui é um bastão de moxa, né, de uma erva chamada artemisia, e a gente intensifica, na verdade, potencializa esses pontinhos que eu coloquei aqui nesse paciente, tá? E fora que realmente o efeito dele, o cheiro dele pode levar uma situação de conforto, de tranquilidade. Tem pacientes que aceitam isso daqui como se fosse realmente um relaxamento. Que legal. Tá certo? Ele tá ótimo, ó. Tá melhor que eu, né, amor? Obrigada. Obrigada, Leane. Foi ótima a nossa conversa, esclareceu bastante dúvidas. Acho que muita gente nunca escutou falar de ozonoterapia, acupuntura para cães. Então, quem precisar e quiser te procurar, te acha onde? Então, a gente tem uma clínica chamada Reabavet, é uma clínica de reabilitação com várias especialidades que a gente pode dar esse auxílio, não só os pacientes de cuidado paliativo, mas também no caso de obesidade, no caso de fortalecimento muscular, nas artropatias, neurologias. A gente atende uma gama de diversidade de pacientes. E pode nos achar também através do Instagram, Reabavet. Lá tem um linkzinho que direciona tanto para o nosso número de zap, como também o número fixo da gente. Legal. Tá? Então é isso, galera. Até o próximo programa. Se você tiver alguma perguntinha, deixa nos comentários. Até mais.